paz de Cristo. Queremos cumprimentar a todos que estão aqui conosco e também você que está conosco pela internet. Que você seja muito, muito, muito abençoado. E nós estamos, como temos dito, no início do ano de 2024. Precisamos estabelecer os nossos fundamentos. Como que nós vamos andar no ano de 2024? E a palavra de Deus, ela é muito clara. Porque a palavra de Deus nos traz os princípios que nós precisamos andar. E eu gostaria de ler Êxodo 34, que fala como que Deus se manifestou e como que foi a glória de Deus quando Moisés subiu, recebeu as tábuas da lei. Ele viu a Deus. Porque às vezes a gente não honra e não valoriza o conhecimento e o entendimento do que significa a lei. A palavra de Deus diz no capítulo 34, no versículo 29, eu vou ler alguns versículos e todos os que eu for lendo, você vai estar acompanhando. E eu quero declarar, você que está conosco pela internet, fique até o final, porque Deus tem algo especial para você. Siga, acompanhe, porque tem algo que o Espírito Santo separou, por isso que você se conectou e você entrou aqui. Então, acompanhe-nos, esteja conosco nesse tempo. Eu, apóstola Geise, estou aqui para te abençoar e para declarar que você é muito, muito, muito importante e que o propósito de Deus vai ser cumprido. Mas nós temos que compreender a lei de Deus. Se você não entender a lei, você não tem como viver as bênçãos prometidas por Deus. Mas nesse momento o Senhor falou e Moisés subiu. E aqui diz, quando, capítulo 34, versículo 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, foi onde Moisés recebeu as tábuas da lei, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver falado com ele. Tu já imaginou que ele brilhava? Por quê? Porque ele recebeu algo que Deus estava trazendo para o homem, a lei. Então, a lei é importante. Versículo 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se, eles temeram chegar-se a ele. Uau! Que incrível! Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhes falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu colocou um véu sobre
o seu rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, vinham os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo com o véu até entrar e falar com ele. Eu vou ler um versículo no capítulo 35. No versículo 4 diz: Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor. Aqui diz ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação e especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E vinham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Aqui nós estamos vendo que Deus, ele trouxe uma palavra. A presença de Deus fez com que a pele de Moisés resplandecesse. Mas, por quê? Tamanha era a importância da fidelidade. Tamanha é a importância de o servo que conhece a Deus seguir à risca a lei que Deus estabeleceu. Em nome de Jesus. Então, eu vou fazer uma pergunta. Por que direito legal? Às vezes a gente pergunta: Deus vai entender tudo. Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe as minhas batalhas. Deus sabe os meus conflitos. Então, ele vai me entender se eu estou fazendo isso errado, aquele outro e tudo. Deus vai me compreender. Deus não vai me repreender, porque ele me ama. Assim um homem pensa. Mas não é assim. Se tu desobedecer a lei, querido, a lei é justa. Você vai receber as consequências das tuas atitudes. Por isso que nós temos que ir diante de Deus e falar: Deus, olha para mim, eu sou falho. Olha o que Deus fez com Moisés. A Bíblia não fala de ninguém que teve o rosto resplandecido, a pele brilhando de luz, só porque recebeu a lei. Será que a lei é tão importante assim? É. E aí nós temos que entender por que direito legal é porque lei. Porque a lei. O que é direito legal? Direito legal são normas jurídicas determinadas por cada país. Cada país tem leis específicas. Amém? Ou instituições. São normas obrigatórias que controlam as relações
dos indivíduos em uma sociedade. Se uma sociedade não tiver leis estabelecidas, nós somos destruídos. Se não houver as leis estabelecidas e não houver as cadeias e os policiais que cuidam e nos protegem, imagina se as pessoas pudessem andar pelas ruas, invadindo as casas e pegando o que quiserem dentro dos lares e roubando e fazendo as coisas e tudo. Nós não estaríamos vivendo em uma terra, o quê? Protegida. O que faz com que nós estejamos numa terra protegida? As leis estabelecidas por uma sociedade. Então, é importante. Por que Deus estabeleceu? Porque todas as sociedades precisam de normas. Para quê? Para que as pessoas sejam felizes. Tem coisas que eu posso e tem coisas que eu não posso. E estas coisas eu preciso de conhecê-las. E estas coisas eu preciso de tê-las guardadas dentro do meu coração. Olha, a faculdade legal da prática, ou não, de um determinado ato, é designada por um direito subjetivo. Neste caso, o direito se refere ao poder que pertence a uma pessoa ou a um grupo específico. Nós temos aqui pessoas que trabalham em instituições, nós temos aqui pessoas que trabalham numa escola. Se uma pessoa trabalha numa escola, existem normas dentro de uma escola. Existem horários para que as crianças cheguem na escola e cada criança precisa de ir na sua sala determinada, dentro do conhecimento e da capacidade mental e intelectual, e ela vai precisar de seguir normas e aprender com o professor que diz respeito ao ensinamento, que diz respeito ao nível de conhecimento daquela turma. Mas se não existir normas, as crianças chegariam na escola e um dia, eu quero entrar nessa sala, eu quero entrar não, eu quero ficar aqui fora no pátio. Não existiria como controlar. Não existiria como estabelecer nada. Ninguém ia aprender nada. Então, tem gente que acha que lei não tem nada a ver. Então, não está entendendo. Se Deus que é Deus, quando estabeleceu a lei, a presença de Deus se manifestou na face de Moisés, é porque Deus está querendo mostrar o nível de importância que é a legalidade. Mas se nós entendermos, o planeta Terra funciona inteirinho a partir de leis. Se você pensar bem, nós estamos aqui sentados numa sala, amém? Sentados numa cadeira, nós estamos flutuando? Porque podíamos estar voando por aqui? Porque existe uma lei e essa lei não foi infringida, é a gravidade? Porque existe a lei da gravidade, puxa os nossos corpos para baixo e a gente consegue andar normalmente aqui. Outra coisa, a impenetrabilidade. Significa que nessa Terra, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Cada pessoa vai ocupar o seu próprio espaço. E tudo o que eu plantar aqui na Terra, eu vou colher aqui na Terra. Gente, eu posso plantar uma bergamota e colher uma banana? Isso seria impossível, porque diz respeito ao mundo físico. Se eu plantar uma coisa boa, eu vou colher uma coisa boa. Se eu plantar rebelião, maldade, traição, o que eu vou colher? Eu vou colher isso.
Se eu não estou dentro das regras estabelecidas por Deus, eu não posso fazer nada porque eu vou colher o mal. Com a mesma medida com que plantares, ou que medires, vocês vão ser medidos também. O que o homem plantar, ele vai colher. Então, nós temos que entender esses princípios. E levar as nossas vidas diante de Deus e falar, Deus, perdão. Gente, por que eu tenho coragem de acusar o meu irmão porque ele fez uma coisa errada? E em vez de eu me olhar no espelho e disser para Deus, tanto faz, se meu irmão fez uma coisa errada, ele vai levar as consequências dos atos que ele fez. Mas eu tenho que ir no meu espelho e olhar na minha cara e ver o que eu fiz de errado, porque se eu consertar o que eu fiz de errado, quem vai ganhar com isso sou eu mesmo. É ou não é? Quando eu plantar vida, eu vou colher vida. Se eu plantar morte, eu vou colher morte. Quando eu entro dentro de uma cadeia e eu vejo pessoas presas naquela cadeia, existem muitas pessoas revoltadas dentro da cadeia. E essas pessoas que estão revoltadas dentro dessa cadeia estão chateadas e dizem, por que eu estou dentro dessa cadeia? Aí eu pergunto, por que você infringiu as regras? E você foi pego em flagrante? E aí você tem que reclamar, eu ainda vou matar aquele policial. O policial não está fazendo nada de errado. Ele não tem que ter essa atitude de querer se vingar. Ele tem a atitude de chegar e dizer, que bom que o policial fez isso, agora eu quero chegar diante de Deus e falar, Deus, me perdoa. Se você se arrepender e estiver dentro de uma cadeia, Deus ainda pode usar essa situação para te levar para a eternidade. Porque se você estiver roubando, matando e fazendo mal e tudo, e tá solto, você vai para o inferno. Mas se você estiver lá dentro e tiver a possibilidade de te arrepender, pode ser que você ainda vai ter a sua vida ganha. Então, todas as ações que eu tiver na terra irão gerar uma reação. Eu infringi, eu sou um homem e eu pequei, eu traí a minha esposa, eu adulterei. Eu adulterei. Por que está acontecendo tudo isso? Por que meus filhos são desse jeito? Por que a minha casa está estourada? Por que está acontecendo? Você infringiu a regra, vem sobre as suas costas. E isso vai vir sobre os seus filhos. Você plantou e você está colhendo. Você tem que ir diante de Deus e pedir perdão. E Deus pode ser que, eu vou dizer, o adultério destrói toda uma casa, destrói a família, destrói os relacionamentos, destrói os filhos, destrói financeiramente, pessoas que se separaram. Gente, perderam tudo. Perderam casa, perderam dinheiro, perderam família, perderam tudo, perderam tudo. É uma destruição completa. É uma coisa horrível. Mas Deus é tão maravilhoso que, porque infringiu a regra, Deus disse. Mas Deus é tão maravilhoso que ele perdoa todo mundo. Pode ser que se eu infringir a lei, e se eu pequei, e se eu errei, e eu vou diante de Deus, e eu me arrepender, pode ser que Deus vai te perdoar. E dependendo do nível de arrependimento e de mudança, ele pode ainda restaurar a tua história se você se arrepender. Pode ser que você vai ter algumas consequências, mas se você tiver as consequências, suporta as consequências, não foge da tua história, não foge da tua vida, porque todos somos falhos e pecadores, mas siga em frente e busca plantar de novo. Pecado, queridos, tem consequência, mas Jesus veio para mudar a nossa história. Toda ação nesta terra vai produzir uma reação. Mas Deus, nesta terra, ele estabeleceu então as leis.
Quando leis são infringidas, produz consequência. A lei que Deus estabeleceu, o rosto de Moisés brilhava, porque a lei que Deus estabeleceu e que Deus trouxe para Moisés é proteção para a raça humana. Se eu andar no que é bom, se eu fizer o que é certo, Deus vai me abençoar. É isso. Tão simples. A lei é bênção, gente. Então, vamos ter entendimento. Toda a lei violada gera autoridade para Satanás agir. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo? A quebra da lei da natureza. Vou falar uma coisa comum. A terra foi criada para o homem cuidar. Mas se o homem fizer o que é errado na terra, também toda ação vai ter reação. Olha, eu vou trazer um fato real que aconteceu no planeta Terra. Nós estamos vendo hoje muitas catástrofes em todos os lugares do planeta, e muitas das catástrofes que nós temos visto é por causa da ação do homem, porque o homem fez coisas erradas e aí isso aí depois vem tudo contra ele. A mudança do clima, a mudança, catástrofes e tormentas e tudo. O homem invadiu a terra, o homem fez o que era errado, o homem não obedeceu a Deus. Tá tendo consequências, né? Olha, uma perfuração provocou a tragédia em Brumadinho. Vocês lembram da história de Brumadinho? Atingiu toda a fauna e flora e o rio. E houve 270 mortos e teve inúmeras consequências. Os resíduos da empresa em Brumadinho, da empresa de mineração, Mineração Vale S.A., acumulava os rejeitos de uma mina de ferro. O que deu? Estragou toda uma região. Matou tudo. Matou os animais, matou os peixes, destruiu o rio. Então, gente, por quê? Porque o homem não agiu da maneira certa. Eu estou dando um único exemplo. Nós temos que entender, toda ação tem uma reação. Agora, eu vou falar uma coisa que você tem que guardar no seu coração. Todo pecado cometido, qualquer tipo de pecado é errar o alvo. Se Deus diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, tu cobiçarás, você tem que se arrepender. Se a Bíblia diz, não é para mentir, você mente, você está pecando. Se a Bíblia diz, não pode trair, roubar, matar, não pode. A Bíblia diz, os 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, embaixo da terra, nas águas embaixo da terra. Quando eu sou desobediente, quando eu peco, eu quero dizer, eu desobedeço, eu estou errando o alvo. Todo pecado cometido dá direito a Satanás para entrar dentro do homem. Quando eu peco, há um portal que abre e ele entra em mim. Ai, mas não é bem assim. É assim sim. É bem assim sim. Todo esse tipo de... Por exemplo, a Bíblia diz que eu devo me casar legalmente. E se eu tiver um tipo de relacionamento sexual fora do casamento, sem casamento, há os espíritos malignos entram em mim e eu estou com um espírito de sexualidade em mim. A Bíblia fala, nesse mundo natural, as pombagiras estão dentro de mim, acabou. Eu não posso falar, não tenho que falar que não, está escrito na Bíblia, acabou. Está escrito na Bíblia. Né? Então, como tem espírito de sexualidade em mim, ele está dentro de mim. Se eu pequei, se eu fiz o que é errado, acabou, ele entrou. Ai, Deus me perdoa, você vai me entender.
Deus perdoa, mas o diabo não. Deus nos ama, mas o diabo não. Ele entrou, acabou, eu menti, o espírito de mentira tá aqui. Eu roubei, o espírito de roubo tá aqui. Se eu prostituir, o espírito de prostituição tá aqui, então eu tenho que entrar numa temporada de arrependimento e limpar a minha história. Todo pecado cometido dá direito a Satanás para entrar no homem. E controla a sua vida e muda tudo aqui, ó. Eu penso diferente, eu ajo diferente, eu acho que não tem nada a ver. Quando eu começo a pensar, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, as suas decisões, o seu gosto, as suas necessidades, tudo no seu futuro muda. Você muda totalmente, porque os demônios passam a controlar a sua vida e os seus pensamentos. E você não anda nos princípios de Deus, você anda na cabeça, porque os demônios que te guiam a sua vida está escrito na Bíblia. Por isso que a gente tem que se arrepender e passar por um processo de santidade para conseguir andar na vontade de Deus. E a gente vai se tornar o quê? Quando a gente peca, quem vai virar? Escravo do diabo. E a gente não consegue, gente. Eu estava fazendo ministração numa pessoa. Essa pessoa tinha problema, era com droga, tá? Mas essa pessoa ficou mais ou menos 20 anos tentando ficar livre da droga. E ela tentava e voltava, mas ela queria muito. Aí eu disse, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ministração e você vai se arrepender. Nós fomos para uma sala, ficamos umas 3 horas e essa pessoa veio, fez uma lista de todos os pecados na área, onde que começou toda a história na área de vícios. E por que, as causas, o que levou a ter o problema de vício, e a gente foi 3 horas. Mas já estava 20 anos tentando deixar a droga. Começava com maconha. Tá? Eu não conseguia. E na sociedade atual tá dizendo assim, não, vou fumar um pouquinho de maconha, não tem problema nenhum. Eu, tipo assim, hoje já chegou num ponto que você nem tem como falar com a pessoa que isso aí é mal. Porque até as leis estão sendo mudadas e as pessoas estão achando que o bem é mal, que o mal é bom. Que tanto faz, você pode fumar, você pode beber, você pode se drogar, você pode se prostituir, pode ficar. Essa palavra do inferno começou nos anos 80. Isso não existia antes. Aí eu fico com fulano, eu fico com ciclano. Não é só ficar, eu já falei. Ficar se chama, é a mesma coisa que masturbação. Eu fico com na verdade, o ficar eu vou gerar em mim um desejo suprido, mas que não tem compromisso nenhum com aquela pessoa. Então é a mesma coisa que masturbação. É só isso. Não tem compromisso. Então eu fico com eu vou ter prazer e depois tchau. Aí eu tchau. É masturbação? Ficar é masturbação. É só isso. Né? Então, nós temos que entender o que a Bíblia está querendo nos ensinar. Se Moisés precisou de ir na presença de Deus e ele teve uma experiência extraordinária porque ele recebeu a lei, o que Deus está querendo dizer? A seriedade, a importância que é eu seguir a lei. Não é isso? Essa pessoa, depois que fez a libertação, passou um tempinho e tal, e aí eu fui conversar depois de 2 meses. Ela disse, eu não sei, eu não tenho mais necessidade, acabou, eu consigo, hoje eu sou livre, porque eu não preciso mais de fumar. Eu antes não conseguia, eu não tinha controle, mas agora eu posso dizer sim ou não, e eu não quero. Então eu consigo porque tem que quebrar o direito legal, você tem que confessar a sua história e os seus pecados. Amém? Então, eu vou ler 2 Samuel 12, no versículo 10
a quebra da lei de Deus. Diz: agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Está determinada a maldição sobre a geração futura por causa do pecado de Davi. Davi se arrependeu verdadeiramente do pecado. Ele recebeu de verdade o perdão, ainda foi chamado homem segundo o coração de Deus. Nós vamos separar aqui o perdão do pecado da consequência do pecado como maldição. Gente, não tem como. Uma coisa é o seguinte: Jesus me perdoou. Eu fui purificado. Eu vou para o céu. Mas só que assim, ó, o meu pecado vai ter consequências sobre os meus filhos. O nível de pecado, ele diz, o Senhor que está dizendo aqui, a espada jamais se apartará da sua casa. É sério? Quais foram as consequências? Por quê? Porque o pecado dele não foi sem querer. O pecado de Davi não foi sem querer. Ele armou, ele planejou, ele criou a situação. Ele fez, e como que ele fez? Ele estava aqui, ele devia estar na guerra. E ele não estava na guerra, ele estava no palácio. E aí ele olhava para o outro lado, numa casa, no terraço. E no terraço tinha uma banheira, não é igual nós que temos as nossas casas. E a mulher subia todos os dias, na hora X, para tomar banho. E ele viu uma vez a mulher tomando banho. E aí ele tinha que ter falado, como o certo de Deus é o quê? Ah, eu tô vendo, nunca mais eu subi aqui, me deu um desejo de ver aquela mulher, de gostar daquela mulher. Não, é a mesma coisa que o pessoal hoje fica vendo filme pornográfico, né? Aí fica desejando. Aí Davi subiu a segunda vez, subiu a terceira e começou todo dia, ficava lá. Ah, essa mulher é muito. Ai, é tudo que eu sonhei. Ah, ela é maravilhosa. E ficou louco. Louco por uma mulher, porque todo dia ela tomava banho e todo dia ele correu atrás, ele forçou a barra, ele ficou em cima. É isso que o Davi fez. Ele tinha que ter cortado pela raiz, ele tinha que ter dito, eu não quero isso. E aí ele foi tão safado e sem vergonha que ele montou uma estratégia, todas as pessoas que moravam com ele no palácio, assim, ó, todo mundo hoje é dispensado, vai embora. Prepara uma comida, prepara tudo direitinho, prepara meu quarto, prepara tudo, faz tudo certo, e chama aquela mulher. E ele ficou sozinho no castelo com a mulher. Que bom, mas ele já tinha tudo bem arquitetado e planejado. Ele já sabia o que ele estava querendo. Gente, eu quero te dizer, a gente tem que saber como que está meu coração. A gente tem que chegar diante de Deus. Deus, olha aqui, meu coração é um coração enganoso. Eu tô errado. Me perdoa. Pecado de Davi, adulterou com Batseba. E depois ainda mandou matar o cara, que era o marido dela. Consequências. Incesto, a casa dele, os demônios, que é do relacionamento deles, veio para dentro da casa. Aí os filhos dele todos ficaram endemoniados. Consequências. Incesto entre Amon e Tamar, os irmãos, filhos de Davi. A Bíblia mostra, em 2 Samuel 13, 1 a 22, eu não preciso ler todo o texto, mas quando Luz chegou para que ele comesse, Amon pegou dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. O irmão pegou a irmã. Todavia, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a. E se deitou com ela. Ele fez
com raiva, com força, forçou, obrigou. Essas são as consequências do pecado de Davi. Absalão mata Amon. Os irmãos, filhos de Davi, o outro irmão ficou morrendo de raiva porque um irmão abusou da irmã. Em 2 Samuel 13, 22 a 29, 28. Ora, Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Amon, então matai-o. Não tem mais medo. Não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. Mata o meu irmão. Porque eu estou morrendo de raiva, porque ele abusou da minha irmã. Rebelião de Absalão contra Davi. O que o filho fez? Ficou com raiva contra o pai. Consequência o quê? Só porque ele fez aquilo com aquela mulher. Gente, todos os nossos pecados ficam nas nossas costas. 2 Samuel 15. Também Absalão, enquanto oferecia os seus sacrifícios, mandou vir da cidade Siló, Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi. E a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Houve o que dentro de casa? Rebelião. O próprio irmão estava indo contra o próprio pai. Ele fez uma rebelião contrária à liderança do pai. A morte de Absalão, filho de Davi. 2 Samuel 18. E o cercaram 10 mancebos, e levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. A rebelião de Adonias, filho de Davi, contra seu irmão. Mais coisa. Olha a bagunça que aconteceu na família dele, porque ele foi, tentou e brincou e deitou com aquela mulher. Gente, a gente não pode pecar. A gente tem que se arrepender. E se a gente brincar e pecar, a gente tem que fazer temporada de arrependimento. Pode ser que se eu verdadeiramente me arrepender, pode ser que Deus pode mudar a tua história, mas pode ser que não. Se não for de verdade o teu arrependimento, você vai sofrer todas as consequências. Não vai adiantar. Porque Deus só vai realmente mudar a tua história se você tiver em fidelidade e tiver o verdadeiro arrependimento diante de Deus. E mesmo que Davi se arrependeu. 1 Reis 1, mas viu a palavra que foi dura? Deus falou, não vai te afastar de ti, da tua casa, a espada. Porque você matou o cara que era fiel a você. E disse, o rei meu senhor, não, 2 Samuel 18, e cercaram 10 mancebos, que levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Rebelião de Adonias, filho de Davi, seu irmão. E disse, 1 Reis 1, 24, e disse, o rei meu senhor, acaso disseste, Adonias reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Gente, vocês estão vendo o que a Bíblia revela? Por que vocês acham que a glória de Deus brilhou sobre a face de Moisés? E por que a gente fica brincando com o pecado, achando que tudo bem, que nada a ver, que eu posso fazer o que eu quero, que é brincar, tanto faz, Deus me perdoa. Eu posso. Teve uma época, logo que a gente começou a igreja, que tinha essa ideia na igreja. Daí a gente pode fazer o que a gente quer, a gente peca, a gente faz as porcarias, depois que a gente vai diante de Deus, pede perdão, Ele nos perdoa nada. A gente não se arrependeu? Se a gente for fazer, eu vou fazer tudo outra vez? Amém? Salomão mata Adonias. Irmão contra irmão. 1 Reis 2, 24. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me estabeleceu casa, como tinha dito, que hoje será morto Adonias. E o rei Salomão deu ordem a Benaías,
filho de Joaida, o qual feriu Adonias de modo que ele morreu. Porque objetos influenciam a minha vida espiritualmente? Eu preciso entender que eu tenho que andar na lei de Deus e possuir somente dentro da minha vida aquilo que é de Deus. Agora eu não vou falar as outras coisas, são muitas coisas que eu teria para dizer. Amém? E eu quero deixar aqui algo que para que a gente possa ter entendimento dentro dos princípios, que Deus tem algo especial. Eu vou dar exemplos. Quem pecou e não se arrependeu? Caim, Saul, Judas, Ananias e Safira. Consequências, a pior. Quem pecou e se arrependeu? Davi, Sansão, mesmo que Sansão quase foi destruído. O povo de Nínive, eles se arrependeram. A palavra de Deus diz, Mateus 23, 2, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 2 Timóteo 2, 25 e 26, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. E que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Como que eu vou me desprender dos laços? Senão eu não vou cumprir a vontade de Deus. Só se eu mudar e me arrepender. Amém, amém. Só se eu deixar o meu pecado parar de seguir e tentar o quê? Eu estou querendo aplacar. Eu estou querendo resolver o meu problema, mas eu não estou mudando a minha atitude. Eu quero só pôr algo por cima para dizer, não, vou resolver. Não vai mudar nada. Vai vir tudo sobre as minhas costas. Com Deus não se brinca. Eu preciso de ter temor e tremor diante de Deus. Para de brincar com Deus. Você pode ser destruído. Não brinca com Deus, você pode morrer. Com Deus não se brinca. A gente tem que falar, Deus, perdoa, eu pequei, eu quero mudar, eu quero me arrepender, me ajuda, Senhor, eu quero me voltar para Ti. Por favor, desprenda os laços, muda a minha vida. Eu estou aqui para que o Teu Espírito Santo possa mudar o meu coração. Olha, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, 9 e 10, diz assim, porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora antes me tivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes para o arrependimento. Pois, segundo Deus, fostes contristados, para que por nós não sofresseis danos em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte, é remorso. E que, quando eu não me arrependi, eu quero me defender. E eu fico com raiva.
Porque eu não estou disposto a mudar de vida. Em nome de Jesus. Eu quero dizer, a gente está começando o ano. Amém? Amém. E se nós estamos num novo tempo, num novo começo, vou pedir que a gente possa orar. Amém. E eu quero profetizar essa palavra, Lucas 3:8, que diz: produzir pois frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, toda, não é qualquer, não é alguma. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Ô, gente, eu não tenho que olhar para o meu irmão. Eu tenho que olhar para a minha vida. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que me arrepender? Não fica tentando enganar. Não fica pensando, porque fulano, porque ciclano. Qual é o meu pecado? Meu. Arrepende, pois, desta tua iniquidade e roga ao Senhor para que, porventura, te seja perdoada o pensamento do teu coração. A gente vem do pensamento. Cuidado. Tem demônios que atuam nas noites, nas madrugadas. Esses demônios se manifestam nos sonhos. Você sabe que tem os marido da noite e mulher da noite. Incubos e excubos. Se uma pessoa tem um sonho que tem uma relação sexual de madrugada, você sabe que é um demônio. Mas eu tive uma relação com uma pessoa estranha, eu tive com uma pessoa... tive isso e aquilo. Você está sendo atacada por cubos e incubos, são demônios malignos. Ninguém pode sonhar que está tendo relação sexual. Você está sendo torturado. Significa que os demônios têm autoridade de cuidar, de agir na tua vida. Isso é uma área. E as outras? Todas as áreas. Só que Jesus veio. Para quê? Para te tirar das trevas. Amém. Para te dar esperança. E para te dar um novo tempo. Amém. Queridos, no tempo de 2024, nós vamos ser assediados para viver no pecado. Mas nós estamos aqui para pedir, Pai, fala conosco para que eu possa viver em santidade. Amém. É isso que nós precisamos. Todo pecado tem perdão. Todo. E todas as pessoas podem alcançar a eternidade. Basta arrepender. Mas arrepender é mudar de vida. Então vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para você fazer uma oração agora, junto comigo. Em nome de Jesus. Você vai orar e eu vou fazer essa oração. Você vai repetir comigo. Em nome de Jesus. Fala assim, Deus Pai. Deus Pai. Eu agradeço. Eu agradeço a Ti. a Ti. Porque o Senhor Porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. morreu na cruz do Calvário. Para a minha vida. Para a minha vida. Para me salvar. Para me salvar. De todos os meus pecados. De todos os meus pecados. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Por todas as decisões erradas. Todas as decisões erradas. Por todos os meus pecados. Por todos os meus pecados. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Davi pecou. Davi pecou. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Mas ele sofreu. Mas ele sofreu. Na sua herança. Na sua herança. Consequências terríveis. Consequências terríveis. Mas através da cruz. Mas através da Em Cristo. em Cristo. O Senhor disse O Senhor disse que levou
que levou não só os meus pecados, não só os meus mas todas as maldições mas todas as maldições hereditárias. hereditárias. O Senhor se fez pecado por mim. Senhor, me fez pecado. Eu quero te pedir agora. Eu quero te pedir agora. Gera temor, Temor, tremor tremor no meu coração, no meu coração, para que eu possa andar para que eu possa andar na tua lei. na tua lei. Que eu não me justifique, Eu não me justifique, mas que eu entenda mas eu entendo que a tua lei que a tua lei é boa, é boa, é agradável é agradável e perfeita. e perfeita. Eu desejo Eu desejo andar andar contigo, meu Pai. contigo. Fala comigo, Fala comigo, guia-me guia-me na tua verdade. na tua verdade. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Eu declaro também Eu declaro também todo o poder da maldade todo o poder da maldade que vem que vem me torturar, me torturar, me humilhar, me humilhar, me atacar, me atacar, me acusar, me acusar. que sai agora, Que saia porque agora, eu estou indo porque eu estou diante do Senhor diante do Senhor. numa atitude Uma atitude de verdadeiro verdadeira. arrependimento. Perdoa-me, Senhor, Perdoa-me por todos os meus pecados. todos os meus pecados. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, Senhor, a vencer a vencer a todo mal. a todo mal. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu declaro. Eu declaro. Perdoa pelos meus pecados. Perdoa pelos meus pecados. Você pode falar qual é a tua falha, porque o Espírito Santo está falando com você. Qual é o teu pecado? Qual é não só o teu pecado, o vício, o encantamento? Qual é a confusão que está na tua cabeça, a dúvida, a fantasia, a mentira, o engano? Senhor, me perdoa porque eu estou debaixo de engano. Me perdoa porque eu pequei, porque eu errei. Fala assim, meu Pai, Meu Pai, isso eu entrego a Ti. isso fizeram a ti. E eu te peço agora, Eu te peço agora. derrama do Teu sangue. Derrama do teu sangue. Purifica-me, Senhor, Purifica-me, Senhor, de todo o meu erro, de todo o meu de erro, todo o meu pecado. de todo o meu pecado. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Santo. Filho e do Espírito Santo. Tira de mim Tira de mim o encantamento, o engano o encantamento e o engano. e o desejo da minha própria alma O desejo da minha própria de alma ser satisfeito ser satisfeito e de manipular e de manipular todas as coisas todas as coisas segundo a minha própria vontade. segundo a minha própria vontade. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Perdão. Perdão. Eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender. E eu quero cumprir Eu quero cumprir com o propósito que o Senhor tem com o propósito que o Senhor para a minha vida. para a minha vida. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Obrigada pelo teu perdão. Obrigado pelo teu Agora, Senhor, agora, Senhor. sara-me Sara-me. e sara minha herança. Sara-me, Deus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Eu saio Eu saio de todo aprisionamento todo aprisionamento. e eu quero andar livre. Eu quero andar livre. E eu quero que o Senhor escreva Eu quero que o Senhor escreva o meu nome meu nome no livro da vida. no livro da vida. Eu quero andar, Deus, Eu quero andar na tua na vontade. tua vontade. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Faz de mim Faz de mim uma nova criatura, uma nova criatura. segundo Segundo o que tu queres, o que tu queres. a tua própria A vontade. tua própria vontade. Eu quero ser Eu quero ser como Jesus como Jesus aqui na terra. aqui na terra. Obrigada. Obrigada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, você que está conosco pela internet. Que você seja muito abençoado. Que você tenha compreendido essa palavra. E que você verdadeiramente possa tomar uma decisão de entregar. Mas antes de entregar a sua vida, reconheça suas falhas. Reconheça todo encantamento, toda decisão errada. Quantas vezes que nós mesmos nos enganamos com as nossas falhas,
E nós queremos nos justificar diante de todas as pessoas. E nós não queremos reconhecer porque sentimos, porque temos orgulho, e sentimos que ninguém tem o direito de nos atacar nas nossas falhas. Feliz é aquele que tem alguém que fala a verdade para você. É a melhor coisa, porque essa pessoa que te fala a verdade, quando você está no engano, ela está mostrando que te ama. Ouça a voz do Pai. Entrega, te arrependa e muda de vida. Deus vai te capacitar. E eu quero te dizer, da mesma forma que Deus encheu Moisés com aquela glória, porque ele estava andando na lei, recebeu a lei, a presença de Deus estava com ele. Deus pode encher você e você encher de glória. Amém. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Profetiza e também te inscreve no meu canal, passa para as outras pessoas, abençoa com outras pessoas com esta palavra. Ser abençoado. Você é importante. Em nome de Jesus. Eu profetizo a vitória sobre a sua vida agora. E eu profetizo vencedor em Jesus. Amém. Deus te abençoe.